Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Leônidas e você está no curso de Redação e Produção de Texto do Terça Livre Escola e caminhamos agora para a nossa aula de número 15. Se você não me conhece, eu sou professor também dos cursos de Língua Portuguesa, Leitura e Interpretação de Texto e Guia Prático dos Estudos. Pessoal, então nesta aula, que é a aula de número 15, nós trataremos de um assunto até interessante. Tratamos na aula de número 14, na questão dos textos de opinião, e eu pedi para vocês, dentro da aula, né, de texto de opinião, fazer um texto de opinião de natureza argumentativa, um texto argumentativo, né, um artigo de opinião. Então, vamos trabalhar o que é o texto argumentativo, né? Porque dentro dos textos de opinião, os textos de natureza, ou seja, o gênero argumentativo, e aí vem os tipos textuais, né, que são os textos dissertativos e argumentativos, a dissertação, o artigo de opinião, a carta do leitor, a carta argumentativa, a carta de reclamação e tantos outros tipos textuais dentro do gênero argumentativo, nós trataremos deles. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o texto argumentativo nesta aula, né, ela não é uma modalidade de texto difícil de entender, né? É uma modalidade de texto como tantas outras que nós temos dentro da língua portuguesa e muito, não vou dizer fácil no sentido mais simples da palavra, não, fácil por conta da estrutura, porque a estrutura você já conhece, tá bom? Então, bora lá, meu caro aluno, minha cara aluna. Então, quando você olha a redação, o que você precisa entender, né? Uma redação de um texto argumentativo. A redação, como escrever? Olha que interessante, vamos pensar aqui. O que é o texto? O que são os gêneros e mais os tipos textuais? Qual a situação da comunicação? Quem é esse sujeito, né? Como ter ideias? O texto meu precisa ser formal ou informal? Qual o tipo de linguagem? Como ler? Quem ler o texto, né? Então são perguntas dentro do texto argumentativo que nós fazemos, não somente enquanto leitores, mas principalmente, meu caro aluno, minha cara aluna, enquanto escritores desse texto argumentativo, entendeu? Então essas perguntas, repetindo, então essas perguntas nós fazemos enquanto escritores, principalmente quando nós estamos nessa posição. E é interessante pararmos para analisar estas perguntas, porque nós já vimos, né, na aula de 1 a 4, de 5 a 9, falando sobre isso, né, de 5 a 8, na verdade, falando sobre isso. Então, como eu vou escrever o meu texto? Como escrever o meu texto? Né? E olha que interessante, alguém diz, né, escreve o texto, qual é o tipo da linguagem? Nós sabemos muito bem que é a linguagem formal, padrão formal da língua, né? E quem lê o texto? Então, se eu escrevo, alguém precisa ler. Quem lê o meu texto? É muito interessante pararmos para pensar. Quem lê o meu texto, né? Porque na nossa vida, quer seja um vestibular, você escreve para um jornal, uma revista, um blog, um site de notícia, aí você precisa entender. O texto é o centro de tudo, porque você está discursando de maneira, quer seja oral ou quer seja na forma escrita. E é muito interessante pararmos para pensar nisso novamente, né? Professor, mas eu nunca parei para pensar, e você me perguntará. Aulinhas de 5 a 8 lá, né, e de 1 a 4 também, mais precisamente as aulas de 1 a 4, te dá esse norte que eu estou dizendo aqui, ó. O texto é o centro de tudo. Por quê? Eu preciso saber onde está o texto, ou seja, em quais lugares o meu texto circulará, né? Na escola, trabalho, na internet, quer seja num canal no YouTube, às vezes nós damos a nossa opinião ou nós expomos os nossos argumentos em canais hoje no YouTube, né? Existem tantos canais aí que nós utilizamos para, né, expor a nossa opinião. Até mesmo, né, numa roda de amigos. Às vezes tem até aquela pessoa, né, que começa a te questionar e você apresenta os seus argumentos
E muitas vezes, claro, né? Muitas vezes não, claro, você é uma pessoa, né, meu caro aluno, minha cara aluna esclarecida, porque você é aluno do Terça Livre, a pessoa fica assim embasbacada, né? Como assim embasbacada? O professor fica de cara. Como que você constrói uma linha de raciocínio? Por mais que a pessoa não possa concordar com aquilo que você escreve ou aquilo que você fala, mas o teu texto argumentativo, a tua linha de raciocínio, é inegável que existe um começo, meio e fim. Ou seja, existe uma introdução, né, a partir daquilo que a pessoa te pergunta, existe um desenvolvimento, você explica, e existe uma conclusão com o teu raciocínio. Entendeu? Com certeza. E aí, né, quem é esse sujeito? O tempo, o espaço, a sua visão de mundo, a atualidade, né? E qual é a situação de comunicação? Novamente eu digo, quais quer que sejam as situações de comunicação. Porque para que você exerça uma influência, você precisa entender isso aqui, ó. Entendendo isso daqui, uma influência que eu digo no seu texto, né? Ou seja, você formar uma opinião, ser um formador de opinião. E é muito interessante, quando você para olhar isso daqui, é muito interessante mesmo, né? Quero frisar bem isso. Porque aí com certeza você raciocina, você analisa, né? Tem aquele olhar distanciado, aquele olhar crítico, né? Então isso daqui é o resumo para você entender dentro das aulas de 5 a 8 e de 9 a 12 do curso. Então, vamos lá, né? O que nós temos aqui para nós? Então o texto argumentativo, pessoal, é aquele que defende um ponto de vista, já vimos na aula anterior, né? Por meio de argumentos, em alguns casos uma proposta de solução. Então quais são as suas características, né? As principais características de um texto argumentativo ou dissertativo são presença de uma tese, o desenvolvimento com um argumento que comprova essa tese, nós vimos a aula anterior, e a conclusão de forma de síntese e clara, né? E o uso padrão, né, da língua portuguesa, ou seja, a norma da gramática brasileira. Tá ok, pessoal? Então isso daqui você já está careca de saber. É só um warm-up, né? Uma lembrança para você não esquecer, tá bom? E aí, pessoal, você tem, né, uma coisa que é interessante, já vimos isso na aula passada, o planejamento do seu texto. Então, quando você olha aquele mapa mental aqui, né, quando você olha o mapa mental e aí você olha qual a situação de comunicação, como escrever, como ler, é a situação formal, você está pensando aqui, olha só, nesse ponto, ó, no planejamento do seu texto, que é o quê? Interpretar a proposta do tema, olhar as ideias e anotar e selecionar. E aqui você vê o desenvolvimento da redação, que nós já vimos, né? O projeto, o roteiro, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Lembrando que na introdução, pessoal, vocês sempre têm, né, a contextualização e a tese. No desenvolvimento, sempre o tópico frasal e uma ampliação, ou seja, essa ampliação, digamos assim, é o explicar, né? E você tem a proposta de intervenção, no caso, intervenção entenda-se por solução, ali na conclusão. Então, pessoal, isso é também base para que você escreva um bom texto argumentativo, tá? Então, vocês percebem que da aula 12 em diante, a estrutura não muda. Mas o manejo da estrutura, ou seja, a adequação do texto que você quer escrever, será o fator preponderante, ó, presta bem atenção, será o fator preponderante para você trabalhar com essa estrutura aqui, ó. E trabalhar com este roteiro aqui, tá ok? Então vamos lá com o roteiro, né? E a estrutura do texto argumentativo, pessoal, aqui está bem claro, bem simples, né? No texto argumentativo e por vezes dissertativo, mas foque aqui no texto argumentativo. Você tem a introdução, desenvolvimento e conclusão. São as três estruturas básicas. Lembrando que a introdução, pessoal, você sempre tem uma contextualização e uma tese. No seu argumento, você sempre desenvolve a tese, um argumento e um contra-argumento, tá?
Porque você está desenvolvendo a sua tese. Ah, professor, mas eu não lembro que é argumento e contra-argumento. Aula de 5 a 8 do nosso curso. Tá bom, pessoal? Dá uma olhada lá. E na conclusão, sempre uma proposta de solução, intervenção aqui no caso, a solução, lembrando que tudo está relacionado com a tese que você apresenta, né, desenvolve com seus argumentos, aí no caso os argumentos seus, né, você tem sempre a proposta e a justificativa. Tá bom, pessoal? E o contra-argumento da mesma forma, né? E o interessante é você, aqui olha, uma observação, o interessante é você sempre utilizar o contra-argumento e o argumento. Como que eu sei que é contra-argumento e argumento? Pelos conectores. Ah, professor, mas eu não lembro o que é conector. Vá lá na aulinha de língua portuguesa, no módulo de língua portuguesa do Terça Livre Escola. Quais conectores que eu utilizo? Eu utilizo os conectores coordenativos, né? No caso aqui de contra-argumento, os adversativos, né? As famosas conjunções adversativas, né? O mas, porém, entretanto, todavia. Como que eu sei que é um contra-argumento? Quando você termina um período, né? Ou seja, você escreveu lá, né, 2, 3 linhas, um período. Ponto final, na mesma linha. Quando você coloca lá, entretanto, contudo, ou seja, terá um contra-argumento, né? Uma opinião contrária, vamos colocar assim, porém, está contextualizada com o tópico frasal que você colocou lá, ou desenvolveu, né, o que a gente chama de período secundário, vimos anteriormente, lembra? Dentro lá do contexto do seu parágrafo, para dar, né, um peso maior. O interessante de você usar o contra-argumento é que, como eu posso dizer, você tem um peso maior, uma autoridade maior dentro do seu texto. É sinal que você está ali, utilizando, né, as ideias, manejando as ideias de forma, não vou dizer somente funcional, de forma simples, mas de uma maneira contextualizada, de uma maneira que o teu leitor enxerga, presta bem atenção, que o teu leitor enxerga que você consegue articular as ideias dentro do seu texto, tá bom, pessoal? Então, continuando aqui, vamos lá. E aí, um outro esqueminha bem mais fácil para você ver, dentro da introdução. É a mesma coisa, né? O tema, a tese, o problema. Então você tem aqui problema e tese, problema e tema, a contextualização, a sua tese. 2 parágrafos que você desenvolve aqui nos 2 argumentos, né? O 3, né? Desenvolveu o argumento 1, desenvolveu o argumento 2. Na conclusão, retoma o tema proposto, a contextualização, uma proposta de solução e a reafirmação da tese. O que é a reafirmação da tese, pessoal? Nada mais é do que você estar ratificando aquilo que você escreveu. Tá bom? Então, com isso aqui, você tem essa estrutura do texto argumentativo. Olha que interessante. Então, o primeiro parágrafo, que é a introdução, já vimos isso, né? Olha lá, o tema, a tese. Olha que interessante. Cada parte aqui, nós vimos na aula passada que nós fizemos ali dentro do texto de opinião, embora o texto argumentativo é um texto de opinião também, eu quero deixar isso bem claro aqui, nós estamos estudando os textos, né, da aula 14 em diante, os textos de natureza opinativa, e o texto argumentativo, ele é de natureza opinativa, tá bom? Por isso que eu estou colocando aqui. Então, olha lá, argumento 1, desenvolvi. Argumento 2, desenvolvi. Argumento 3, desenvolvi. Então, isso aqui, pessoal, é que nós chamamos de problema, tá? E o tema é a tese, o tema, no caso, e a tese, a contextualização. Beleza? Então, aqui, olha só, retomada dos temas, mas uma observação final, que é a solução à crítica, que aí é a proposta de intervenção. Tá bom, gente? Tranquilo aqui, né? Isso daqui é bem tranquilo. Então, olha só, dentro de um texto argumentativo, presta bem atenção nesse infográfico aqui. Você sempre tem a preparação, a elaboração e a revisão. A preparação é o quê? É o roteiro que você quer colocar. Né? Na verdade, o roteiro, assim, no sentido do projeto mesmo. Na verdade, é mais um projeto que um roteiro. Por quê? A preparação é o lugar, ou seja, onde você, né, quer selecionar as suas ideias, porque a tua cabeça está cheia de ideia, então você coloca lá no papel, seleciona as suas ideias. O mais interessante, quando você seleciona as suas ideias, você vê ali, você começa
a fazer os arranjos, né, dentro da estrutura. Qual estrutura? Essa daqui, vamos dar uma olhada, né? Dentro dessa estrutura. E aí você vem aqui, a elaboração do seu texto. Então, olha só, as 3 etapas. A elaboração é quando você começa a escrever. E a revisão, o que é a revisão? Quando você terminou de escrever, você lê novamente o seu texto para ver se há uma necessidade de uma nova preparação, uma nova elaboração. Lembrando que isso aqui, olha, tudo está interligado, tá bom? Tudo isso daqui, não é que isso daqui já é o processo automático, gente. O processo, ele não é automático, ele é orgânico, tá? Não é um processo mecânico, ele é um processo orgânico. Às vezes você escreveu o seu texto, mas você não ficou contente, você volta para cá, na preparação, relê, rearranja, né? E aí você elaborou novamente, faz a revisão. Pô, legal, agora eu vou publicar. Pessoal, um bom texto, eu costumo dizer que um bom texto argumentativo, ele precisa de, pelo menos, depois que você escreve, de 3 a 5 leituras. Porque cada leitura que você faz, você percebe coisa nova e você faz uma boa revisão, tá bom? Por isso que eu disse que não é automático, né? Ele é orgânico, beleza? Então, aí você tem aqui, olha só, né? Olha que esqueminha bonitinho, não vamos mais falar, só para deixar bem ordem para vocês, né? É o início da redação, a introdução, o explicar da redação, tá? E olha só, e a conclusão é o seu desfecho, né, gente? Bem bonitinho, bem tranquilo, né? Então, pessoal, aqui, novamente, né, lembrando que na introdução você apresenta o tema e o recorte que você fará dele. E o desenvolvimento no texto argumentativo defenda a sua tese apresentando as suas ideias que justifique. Vimos lá na aula passada também, de forma consistente que apresente os seus argumentos. E na conclusão, lembre-se lá que você retoma as ideias expostas junto com os principais argumentos que justifique para confirmar a tese e encerrar o debate. Entenda-se o debate aqui, encerrar aquilo que você propõe, né, para a discussão, ou seja, a defesa do seu ponto de vista, né? O argumento é o teu ponto de vista, lembra disso, mas construído de maneira lógica e estruturada. Beleza, gente? Então, vamos lá para a nossa atividade, né? Lembrando que agora, né, dentro das aulas, nós faremos atividades de modelização. E esta aula, a aula de número 15, não é diferente, tá bom? Falei desse jeito mesmo para vocês prestarem atenção, não é diferente, tá? Foi intencional falar diferente. Então vamos lá à nossa atividade, pessoal. Proposta do tema. Não precisamos mais discutir como que nós falaremos o tema, né? Discutir assim no sentido de modelizar o que significa o tema. Na aula anterior, nas aulas 13 e 14, vocês têm lá uma explicação bem maior sobre isso. Então vamos lá. Qual é o tema da redação que nós faremos, né? Lembrando que é um texto argumentativo, tá bom, pessoal? Desafios para melhorar, olha que interessante, o precário saneamento básico brasileiro. Interessante, gente, que neste ano, um dado interessante aqui, o governo federal aprovou, né, promulgou a lei do Marco Civil do Saneamento. Mas o saneamento básico, pessoal, ele sempre foi um desafio enorme no Brasil, né? Porque o Brasil é um país extremamente continental, de variações geográficas continentais e densidades populacionais e demandas por estruturas totalmente diferentes, que varia de região para região, entendeu? Então, bora lá entender aqui o nosso tema. Lembrando, pessoal, que cada proposta nós temos aqui os textos motivadores ou coletâneas, né, para nós situarmos. Texto número 1, o que a professorinha nos traz? Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Capítulo dos idos e princípios fundamentais do saneamento básico. Artigo 1. Esta lei estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, para a política federal de saneamento básico. Posso utilizar como recurso argumentativo esta lei em um parágrafo de desenvolvimento? Posso.
porém eu preciso explicá-la, o que ela diz, né? Então vamos lá. E o que diz a lei para nós, pessoal? Saneamento básico, que é um conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de letra A, abastecimento de água potável, constituída pelas atividades, disponibilização e manutenção e pela infraestrutura e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, né? Desde a captação até as ligações prediais e instrumentos de mediação, ou seja, a famosa estação de tratamento de água, tá bom? B, esgotamento sanitário, constituído pelas atividades, disponibilização e pela manutenção de infraestrutura e das instalações operacionais de coleta. Então nós estamos falando aqui dessa letra A e a letra B, né, da questão estrutural, o que deve ser feito e como deve ser feito, né? E a letra C, vamos lá, né, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos constituído pelas atividades, infraestrutura, instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final dos resíduos sólidos, drenagem de manejo de água pluvial urbana constituído pelas atividades, pelas infraestruturas e instalações operacionais de drenagens e águas pluviais, de transportes, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição finais das águas pluviais e drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das redes. Então estamos falando aqui, né, letra C e letra D, dentro das estruturas, captação dos resíduos sólidos, estação de tratamento de esgoto, letra A e letra B, captação da água, estação de tratamento de água. E a letra D, a como se deve ter o quê? O armazenamento da água, ou seja, as famosas represas. Então percebe que tudo isso é um conjunto do saneamento básico brasileiro, tá? Então é um conjunto. E aí, texto número 2, que é o Plano Nacional do Saneamento Básico, né? Que é o Plano SAB. O interessante aqui, ó, vocês perceberam que eu estou usando o quê? Leis, que nós podemos dizer que são os famosos argumentos, né? Os recursos argumentativos de autoridade, né? Então você tem aqui o Plano Saneamento Básico, né, pessoal? Vocês já deram uma lida aqui com certeza e vamos lá. E o texto número 3, um gráfico sobre o saneamento básico, né? Então você tem aqui população com água tratada que beira em média, né? Olha que interessante, pessoal, de 80% a 90%, né? Coleta de esgoto, nós estamos bem aquém do esgoto tratado. Então, na verdade, o desafio maior está aqui, né? Interessante. Então, nós estamos falando aqui, ó, do Plano Saneamento Básico, né? E do Plano Nacional de Saneamento Básico, que é a lei. Vamos dar uma revisitada lá na lei, né? Que é a lei 11.445 de janeiro de 2007. E é interessante isso. E é um desafio para o Brasil, como eu disse anteriormente, né, pessoal? Então aqui, olha só, todos esses textos, todas essas coletâneas, o que nós podemos dizer aqui? Que nós temos dois textos, ou seja, duas coletâneas, que podemos utilizar dentre tantos argumentos, né, no nosso texto, ou seja, os recursos, podemos utilizar os argumentos de autoridade, os argumentos históricos, e o interessante é o argumento pelo dado estatístico. Por que não? Podemos utilizar também, fazendo um contraponto, lembra lá do contra-argumento? Nós temos, olha só, uma alta taxa de tratamento de água, mas e o esgoto? Contudo, o esgoto, né? Olha a dica aí, pessoal. Então, turma, qual a proposta de redação que eu quero colocar para vocês? A proposta, né, é o seguinte: a partir da leitura dos textos motivadores, ou, né, olha que interessante o nosso querido professor trouxe, ou texto base, né, os textos de coletânea, e com base nos seus conhecimentos construídos, ou seja, quando eu falo conhecimento construído, são as pesquisas que você faz, tá, meu caro aluno, minha cara aluna? Embora isso aqui é uma modelização para um texto, uma observação aqui, é uma modelização para o texto, por exemplo, dentro de um vestibular, um concurso público. Mas se você está em casa, por que não? Quando eu falo aqui, olha, construídos ao longo da sua formação, esse conhecimento, faça a sua pesquisa. Entra lá em sites governamentais, né, ações
notícias, sobre reportagens, e faça as suas observações, as suas anotações. Né? Redige um texto argumentativo, né? Modalidade formal da língua, isso não precisa falar, né, gente? Com o tema Desafio para melhorar o precário saneamento básico brasileiro. Então essa é a proposta de exercício que eu quero colocar. Apresentando a proposta de intervenção. Lembrando que a proposta de intervenção é a proposta de solução. Qual a solução dentro do seu texto argumentativo que você quer propor para o problema do saneamento básico, né? Lembrando, pessoal, que este ano, 2020, foi promulgado, foi assinado, virou lei, o Marco Civil do Saneamento Básico, né? Então, por que eu quero colocar isso? Porque é um tema atual, quem sabe pode ser, né, cobrado aí em algum concurso público ou vestibular, ou até num processo seletivo, ou você quer escrever sobre, né? Você aí que está fazendo o curso de redação e produção de texto do Terça Livre Escola, às vezes você é um jornalista. Por que não escrever sobre isso, né? De maneira coesa, coerente, né? Com argumentos e fatos que mostre o seu ponto de vista. Tá bom, pessoal? Então está lançada aí a atividade para vocês. Lembrando, gente, que o seguinte, né? Eu quero agradecer vocês, meu muito obrigado pela paciência da aula, tá? E em escutar e entender o que esse professor aqui que vos fala quer ensinar. E se você quiser que eu te oriente no teu texto, né, como que quer que eu leia, lembrando que eu sou o teu leitor, né? Não sou o teu carrasco e executor do seu texto. De maneira alguma eu quero que você escreva bem, ok? Então mande lá a tua proposta, né, o teu texto, para que eu possa orientá-lo, né, e colocar lá as devidas orientações e correções. Beleza, gente? Então qual é o e-mail? leonidasbier@gmail.com ou na aba de comentário lá desta aula, por favor. Meu muito obrigado, gente. Até a próxima aula. Que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.